A FEBRASE, particularmente, tem uma importância muito grande, porque ela também é um exemplo de como é que uma feira de ciência criativa, estimuladora, deve ser construída. Ela envolve trabalho das escolas durante todo o ano e depois, como consequência, a exposição dos estudantes, eles aprendem, inclusive, a utilizar um método para fazer os seus trabalhos, depois como expor isso para os outros e dialogar com todas as pessoas aqui do Brasil inteiro. Portanto, a FEBRASE é um exemplo de uma feira de ciência que é criativa, estimuladora, interdisciplinar e que tem ajudado muito para melhorar a educação científica no Brasil. É uma atmosfera de juventude mesmo, né? Com muita energia, muita vida, muita alegria e, sobretudo, muita criatividade. A cada estande que você chega, você se surpreende com os temas, com os caminhos da pesquisa, com a desenvoltura dos meninos. Eu acho isso maravilhoso. O nosso projeto tem como título Bioplástico. Ele tem este título porque ele se trata de um plástico biodegradável, ou seja, ele se degrada com um tempo muito rápido com relação aos outros plásticos comuns e não causa efeitos nocivos ao meio ambiente. O nosso plástico ele é feito com matéria-prima da banana verde, a babosa e a linhaça. Juntando os três e mais um corante, nós deixamos ele secar por cerca de 12 horas e depois ele chega no resultado, que ele é bem maleável para poder substituir o plástico original. Diferentemente dos outros plásticos que a gente vê hoje no mercado, que demoram de 100 a 400 anos para se degradar, o nosso plástico de 5 a 7 dias se degrada, além dele servir de adubo para o próprio solo. O nome do nosso projeto é a cadeira geradora de energia elétrica. 12 bobinas de cobre, certo? 6 em cada lado. No meio funciona uma gândula com um pêndulo no meio. Com o movimento oscilatório da cadeira, com o movimento de balanço, esse ímã cria um campo magnético que, ao entrar em contato com a bobina de cobre, cria um campo eletromagnético ou uma variação magnética. Essa variação magnética vai para 2 terminais, um positivo e um negativo, de forma que se mostre que realmente está produzindo energia. Você pode observar o LED, ele vai estar acendendo e vai estar produzindo uma corrente elétrica. Estamos à frente do projeto Inseticida Natural, uma alternativa a favor do meio ambiente, contribuições e desafios para uma agricultura sustentável. O inseticida do nosso projeto é composto por 150 gramas de folhas de nim, 150 gramas de pimenta malagueta, 50 gramas de folhas de manjericão, 50 gramas de folhas de eucalipto e 100 ml de óleo de coco, sendo que a pimenta, o manjericão, o eucalipto e o nim devem ser triturados ou macerados e adicionados a 1 litro de água e a 100 ml de óleo de coco. Nós realizamos o teste do nosso inseticida nas hortas e por meio desse teste nós comprovamos de forma prática que nosso inseticida não vem causar dano algum à saúde humana, à integridade do organismo da planta, que ele tem ação contra os insetos e que ele não prejudica os predadores desses insetos. Tem que incentivar a capacidade desses alunos, porque eles têm uma capacidade que a gente às vezes não conhece. E depois disso, eles ficam incentivados em prosseguir. O programa de pré-iniciação científica é uma iniciativa da Universidade de São Paulo, onde alunos da rede pública do ensino médio se inscrevem e, por meio de uma seleção que é realizada pela própria Secretaria de Educação, eles participam de projetos que são oferecidos pela Universidade de São Paulo, com um professor doutor que é orientador do projeto. Então eles têm um contato direto com alunos da universidade, graduação, iniciação científica, mestrado e doutorado. E eles começaram a aprender aqui o que é o mundo acadêmico, como esse conhecimento é construído, como que é feita uma pesquisa científica. Desenvolveram, o raciocínio lógico deles foi desenvolvido em grande parte. Nós desenvolvemos esse projeto, esse colete, para sinalizar um ciclista durante a noite, porque nem todos os lugares têm ciclovias adequadas para os ciclistas. Aí geralmente eles têm que se arriscar em rodovias, no meio dos carros e correndo o risco de ser atropelados. Mas com o colete sinalizador, eles já têm uma certa segurança um pouco maior. A gente não usa nenhum tipo de bateria, nenhum tipo de pilha, nem nada. A própria energia do colete é a própria energia cinética da bicicleta. Nosso projeto seria sobre uma máquina para auxiliar no cultivo do tabaco, né? Como pode ver aqui, né, o tabaco é colhido manualmente, só que essa posição gera uma dor muito forte na coluna, né? Então nós inventamos essa máquina.
A princípio ela não colhe o fumo sozinha, né? Mas ela auxilia. As pessoas vão sentadas nas cadeirinhas, né? Vão colhendo o fumo com a mão normalmente, né? E colocando dentro das caixinhas. Dentro dessas caixinhas tem tipo uma espécie de borracha. A hora que estiver cheio, tu fecha e passa aqui para cima das partilheiras. Cada partilheira dessa suporta até 300 quilos. E ela é composta por 4 pessoas. Um motorista e 3 colhendo, 3 trabalhadores. Ela é movida com motor de moto, 125, mas como a moto anda muito rápido, né? Ela tem um sistema de redução, que permite com que ela anda mais ou menos meio quilômetro por hora. Isso seria o tempo para os produtores conseguirem colher, né? Trabalhar. O nosso projeto ele trata do aproveitamento da serragem residual do rebaixamento do couro. No caso, moramos numa região onde há muitos curtumes e este resíduo sólido e tóxico é um problema na região. Então, tratamos de fazer o aproveitamento e dar uma alternativa, uma aplicação para esse resíduo. No caso, aplicamos esse resíduo na indústria calçadista para a fabricação de entressolas de sapato. Fizemos testes mecânicos e comprovamos que a aplicação dessa serragem na fabricação de entressolas é muito viável, as propriedades se mantiveram as mesmas e aproveitamos então a serragem de rebaixamento. Houve então um barateamento desse produto, visto que utilizamos menos materiais comprados e agregamos a serragem de rebaixamento. O objetivo do nosso trabalho é realizar uma modelagem computacional do modo de elasticidade do concreto, utilizando técnicas experimentais, equações analíticas que são encontradas na literatura técnico-científica, que estimam o valor do módulo através da sua resistência à compressão, e modelos geométricos propostos pela micromecânica de campos médios, que levam em consideração as propriedades elásticas da argamassa e do agregado graúdo e suas respectivas frações volumétricas. O nosso projeto é a luva tradutora. Nossa luva ela é capaz de traduzir qualquer língua de sinais para texto, facilitando a comunicação de uma pessoa que só tem como meio comunicativo a língua de sinais com uma pessoa que não tem o domínio da língua de sinais, e também é capaz de controlar tecnologias assistivas como a cadeira de rodas motorizada, substituindo o joystick, porque a gente observou na nossa comunidade de pesquisa que muitas pessoas que possuíam um problema locomotor utilizavam a cadeira de rodas motorizadas controladas por joysticks para fazer a sua locomoção no espaço. Entretanto, a gente também observou que essas pessoas possuíam espasmos, que são movimentos involuntários, e que não, às vezes batiam no joystick, fazendo com que a cadeira de rodas perdesse o controle, podendo causar algum acidente. Então, com movimentos simples, a gente implementou a luva, a capacidade de controlar a cadeira de rodas, de forma que, com o dedo indicador esticado, a cadeira de rodas vai para frente, com a mão totalmente fechada, a cadeira de rodas vai para trás, e com a mão aberta, a cadeira de rodas para. O movimento da mão aberta é extremamente importante, porque é assim que a mão fica quando a pessoa tem um espasmo, tá? Representando um movimento de segurança, porque a cadeira de rodas estaria parada, assim evitando qualquer chance de um acidente. A gente também implementou a luva com a possibilidade dela se tornar adaptável a qualquer língua de sinais, porque o usuário, antes de utilizá-la para estabelecer a comunicação, ela vai realizar o que nós chamamos de treinos, associando qualquer gesto a uma letra. Então, a partir disso, quando ele for utilizá-la, ele vai realizar o gesto com a luva e o controlador vai buscar em sua memória qual a letra que está associada àquele gesto. Nosso projeto consiste em um sistema de sensoramento de obstáculo para deficiente visual. Ele consiste em 9 sensores espalhados pelo corpo, na cabeça, na cintura, nas pernas e nos pulsos, e funcionam de acordo com a distância. Quanto mais longe está o objeto, mais fraco vai vibrar. E mais forte significa que o objeto está mais perto. Assim, ele pode ter noção de direção e tem mais segurança, por exemplo, da cabeça para cima, da cintura para cima. Porque, por exemplo, se ele estiver andando na rua e tiver um orelhão, ele vai conseguir sentir que ali no paralelo com a cabeça tem um obstáculo e vai desviar. Eles detectam aqui e vibram desse lado, a haste direita. Aqui na cintura tem o da frente e o das costas. E nessa parte do cinto, eles são responsáveis pelo da perna, do joelho e dos tornozelos, perto do tornozelo. Então, ele pode, se ele estiver conversando com uma pessoa, ele pode desligar, porque cada um, como o dos pulsos, tem um botão de desligar. Então, se ele estiver conversando, ele pode desligar, porque a pessoa não será um obstáculo.
O nosso projeto está relacionado a doenças da era digital. Primeiramente, nós fizemos a pesquisa especializada em ergonômica e consultamos artigo que se referia a síndromes relacionadas ao uso excessivo de microcomputadores. O objetivo do nosso trabalho foi identificar quais fatores de contribuição de inadequação ergonômica poderiam contribuir para futuras síndromes em alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Corumbá.